Oi, eu sou Marielle Kellerman, psicóloga e psicanalista, e este é o Lá Fora, podcast no qual vamos comentar coisas do mundo pelo olhar da psicanálise. O Pedro e a Vanessa, ambos psiquiatras e psicanalistas, e eu, vamos levar a psicanálise lá fora, fora do consultório, das bolhas, fora do convencional, fora do jargão inacessível, colocando conceitos para trabalhar nos assuntos que nos inquietam aqui e agora. Nesse podcast, você vai poder espiar dentro do consultório e saber histórias por trás do divã, sempre respeitando o sigilo do material clínico dos nossos pacientes. Além de descobrir que psicanalistas têm suas loucuras, assim como você. Nesse primeiro episódio, a gente pensou em falar de um assunto e acabamos falando de outro nada a ver, exatamente como acontece numa sessão de análise. Respeitamos a associação livre e embarcamos por onde o inconsciente nos leva. Conversamos um pouco sobre como foi a terapia durante a pandemia, do ponto de vista de nós, enquanto pacientes, em nossas análises pessoais e do outro lado do divã, como profissionais. Vem com a gente, lá fora. Olá, quem está nos ouvindo, nós somos o Psicanálise Lá Fora, nós somos 3 psicanalistas emergindo das profundezas do consultório para conversar sobre temas atuais e contemporâneos da cultura e das coisas que não são normalmente ou só trazidas pelos pacientes dentro da sala de análise. Aqui, vocês vão ouvir um pouco das nossas histórias, dos nossos pacientes e conversar conosco sobre coisas do mundo. Pedro, você se apresenta? Oi, Marielle, eu me apresento. Eu chamo Pedro, eu sou psiquiatra e psicanalista de formação. A primeira coisa que eu li sobre psicanálise foi o livro do Freud, Interpretação dos Sonhos. Isso já faz algum tempo. Quantos anos você tinha, Pedro? Eu tinha 12 anos. Não, brincadeira. Era 8. Não, brincadeira. Eu tinha 25 anos, talvez. Você já tinha acabado a faculdade? 24 anos, foi no final da faculdade. Você já estava na residência? Não, a gente quando presta a residência, a gente tem uma opção assim de, se você passar na prova, você pode trabalhar um ano no exército. Então eu fiquei trabalhando lá um ano numa unidade do exército em Taubaté, que era uma base de aviação cheia de helicópteros, assim. Eu voei bastante de helicóptero nessa época. E tem muito tempo livre também, porque os militares têm vergonha de serem atendidos, assim, de mostrar queixas ou demandas, não só psi, mas de qualquer ordem. Então você não fazia nada? Eu não fazia nada. Não fazia nada. E ficava lendo, assim, o que as pessoas me veiculavam, né? Então eu morava junto com esse amigo e o irmão dele falou assim, você vai fazer psiquiatria? Lê esse livro, deve te interessar, né? E assim caiu na minha mão aquela edição da Interpretação dos Sonhos dos 100 anos, de capa azul, bonitona, assim. Eu não entendia muito bem o que eu estava lendo, mas eu percebi que eu comecei a sonhar mais e mais, assim, digamos. Isso sempre foi muito intrigante, assim, pra mim. Me fisgou, me pescou. Você começou a lembrar dos seus sonhos depois de ler? Sonhar e lembrar dos sonhos. E eu tentava aplicar a técnica lá que ele propunha sobre o sonho da injeção de ímã. Eu tentava meio que reproduzir a mesma coisa, chegando a alguns lugares, mas não a muitos, assim, eu acho. Mas chegando pelo menos à ideia de que eu tinha que fazer análise. Quando eu voltei para São Paulo, assim, para começar a residência, eu fui procurar minha análise. Foi aí que começou minha análise pessoal também, né? Mas no meio disso, depois que eu li a Interpretação dos Sonhos, vendo esse efeito que tinha sobre mim, eu fui procurar alguma coisa para escutar, para ler, para me inteirar do assunto sobre psicanálise. E fui constatando pouco a pouco que para alguém recém-formado, que não vem de uma área psi ou de filosofia ou de epistemologia mais específica, é muito difícil você achar textos que são convidativos, com linguagem que descem até você para conversar com você. Então isso sempre me incomodou bastante. Eu penei muito até achar, acho que o primeiro outro livro que conversou um pouco mais comigo, que foi do Fábio Herman, que chama O que é Psicanálise. Mas mesmo esse eu continuava achando difícil. Claro que tem a dificuldade do iniciante e a resistência que provoca também certas ideias que você toma contato, né? Mas, em geral, eu sempre continuo achando que, em geral, quando o analista escreve, ele não leva muito em conta pessoas que nunca fizeram análise, por exemplo, ou que não têm conhecimentos teóricos e clínicos mais singularizados em relação a isso, né? Me tornando psicanalista e depois tentando transmitir alguma coisa do corpo psicanalítico, sempre me pegou a questão do acesso, da ventilação, dessa imagem que eu acho muito boa, como alguém sobe num prédio cheio de folhas e arremessa, assim, todas as folhas lá de cima
E onde cair, caiu, quem pegar, pegou. As pessoas que estiverem passando na rua têm acesso livre àquilo, né? Isso que você falou, Pedro, é muito legal, porque eu acho que tem muita gente que se lembra o primeiro contato que teve com a psicanálise. Normalmente, quem se encanta, seja por fazer análise pessoal, seja por seguir a carreira, a gente lembra quando foi um momento em que a gente teve um contato e falou, ali tem alguma coisa que me interessa muito. Isso. E que é muito especial pra mim. Você lembra, Vanessa, desse momento pra você? Se apresenta aí. Conta se você lembra. Oi, gente, eu sou a Vanessa, eu sou psiquiatra também, como o Pedro, e sou psicanalista. Ouvindo o Pedro, me lembrei que quando eu era criança, a minha irmã tinha um livro que ficava na estante que se chamava Para Entender o Pensamento de Freud. E eu via aquele livro e achava super curioso, não tinha ideia do que se tratava. Depois, na adolescência, eu tentei ler esse livro. E quando eu fui fazer medicina, eu achei que eu ia encontrar a explicação, que eu ia encontrar alguma coisa sobre Freud. Mas na medicina não era muito falado sobre psicanálise. Eu tinha alguns professores que até traziam alguma coisa, mas eu continuava muito curiosa. E fui fazer psiquiatria, ainda confundindo, pensando que tivesse a ver com psicanálise. E foi quando eu comecei a fazer análise e fui entendendo a diferença. E essa primeira analista que eu tive me sugeriu ir para a formação. Para quem está nos ouvindo e saber o que é formação, formação é um curso que normalmente tem de vários jeitos e vários currículos para se tornar psicanalista. E na formação, ainda não encontrei o que eu estava procurando. Depois desse longo percurso, eu comecei a procurar uma linguagem em que eu não ficasse tão presa ao jargão psicanalítico e conseguisse me comunicar com as pessoas, contando de tanta coisa interessante que eu estava aprendendo. E aí eu criei um perfil experimental no Instagram para escrever poemas. E esses poemas têm um fundo psicanalítico, vamos dizer assim, né? Não que eu me inspire na psicanálise para fazer os poemas, mas eu percebo que as ideias psicanalíticas estão ali. Então eu fui abrindo mão da linguagem e fui tentando conversar de outro jeito com as pessoas. E comecei a ter respostas interessantes que me estimularam a estar aqui hoje pensando com vocês. Aí eu tenho uma história muito legal para contar disso, que eu lembro, eu tenho minha melhor amiga de infância, a mãe dela é psicanalista. E uma vez eu tinha 10 anos, eu fui viajar com ela e com algumas amigas, a gente foi para uma viagem assim de férias. E tinha uma das meninas que não queria ficar lá. Sabe quando você vai dormir fora e aí depois você chora e fala que sua mãe te buscar? Você desiste. Você desiste. E aí era noite, a gente estava num lugar longe da nossa cidade e ela começou a chorar e falou que queria que a mãe fosse buscar, etc. E aí a mãe dessa outra amiga, que era psicanalista, ela foi lá conversar, porque ela era a mãe que estava lá. E essa amiga, ela começou a fazer um desenho, assim, ela pegou uma caneta e começou a rabiscar, assim, num papel. E aí essa mãe da minha amiga, que era psicanalista, falou assim: a sua cabeça tá assim, toda bagunçada assim, por isso você tá com medo de dormir aqui, longe da mamãe, do papai. E quando eu ouvi isso, eu falei: caramba, que coisa genial, o que será que é isso? Acho que foi a primeira interpretação que eu ouvi e que eu falei: isso aí é muito legal. Como é que ela fez isso? Como é que ela fez isso, né? Como que ela fez essa tradução de uma coisa que estava acontecendo ali. E ela ficou, pelo que eu me lembro, não sei, não importa isso, mas eu sempre lembro dessa história que foi a primeira interpretação que eu escutei. Nunca mais esqueci dessa história. Você dormiu lá esse dia? Dormi. Eu não estava com medo. A nossa ideia, eu acho que é essa, né, gente? Conversar sobre a psicanálise lá fora, sobre as nossas experiências infantis. Deixa eu me apresentar, eu sou Marielle, eu sou psicóloga de formação, trabalho no consultório há 16 anos. Eu gosto muito de atender criança. Acho que atender criança é uma experiência visceral, que é mais parecida com isso que a gente está tentando fazer aqui, por mais que a gente esteja tentando colocar em palavras a psicanálise lá fora. Eu acho que atender criança é menos pela cabeça e mais pela barriga, como diz a Marion, que é a minha ex-analista querida. O Pedro, eu e a Vanessa, aqui cada um tem uma razão particular e pessoal para ter vontade, ter interesse em sair do lugar exclusivamente do consultório, que é muito rico e precioso, mas para ir para lá fora. E aí cada um podia contar uma história do porquê
esse fechamento da psicanálise do consultório incomoda ou incomodou em alguma medida em algum momento, ou em vários? Eu queria aproveitar também para dizer que, em função desse propósito geral, a psicanálise é uma coisa importante para nós, por algum motivo X, para nós três, eu acho que tem também um sentimento de carinho e de preservação e de expansão e ampliação. E até de responsabilidade, E de responsabilidade, né? Porque eu também... Você falou dos começos, acho que a gente se lembra o primeiro texto que leu, se lembra a primeira sessão de análise que a gente fez, até porque é muito traumático, assim, depois a gente pode pegar o que é traumático pra gente, mas tem um excesso de informações e de abertura do olho que entra a luz demais, e é muita coisa e aquilo marca a gente, fica meio... atordoado e escrito de uma forma inescrevível, não dá pra apagar depois aquilo que ficou com você, né? E também esse podcast eu acho que representa um pouco novas estratégias, assim, porque convivendo com médicos residentes de psiquiatria que têm um estágio em psicoterapia e em psicanálise, eu tenho um pouco uma função de transmissão, assim, de transmitir ideias, conceitos e acompanhar as primeiras práticas clínicas em psicoterapia deles. Eu vejo que para já uma geração depois da nossa, ou não sei quantas, não tem mais o primeiro texto do Freud que você leu, o primeiro texto da Melanie Klein que você leu, a primeira vez que você tomou contato com uma obra. Tem o primeiro vídeo do YouTube que você viu sobre um tema. Tem o primeiro podcast onde você ouviu sobre recalque, onde você ouviu sobre formação de sintomas, narcisismo, trauma, pulsão de morte e tal. Então, eu acho que a gente tem que ir lá fora, porque esse lugar são os lugares de novos enganchamentos de pessoas que podem vir a se interessar pela nossa área e dar uma vereda, assim, para quem quiser começar a pisar nesse terreno. E o nosso desejo aqui nesse podcast é que a gente faça essas palavras que às vezes são palavrões que as pessoas não sabem e podem até se constranger de não conseguir entender num primeiro momento, fazer essas palavras trabalharem. O que é narcisismo, o que é luto, o que são os conceitos da psicanálise na nossa vida, porque isso não é separado, isso não é distante, isso está presente, seja na cultura, nos filmes, no cinema, na nossa vida pessoal, no consultório, etc. Vocês acham que tem um fechamento, que tem uma abertura, que isso está caminhando? O que vocês pensam sobre isso? Eu sempre tive essa inquietação, eu fiz faculdade nos anos 2000, comecei em congresso de psicanálise na época, eu comecei a fazer análise muito nova quando os meus pais se separaram, então eu tinha 15 anos. E eu tinha uma sensação de um encastelamento, de uma psicanálise muito excluída do resto do mundo. No sentido de ter uma linguagem muito fechada, muito hermética. E quem a gente escutava falando de psicanálise na cultura eram o quê? 2, 3 pessoas. O Contardo Caligares falava, mas eu tenho a mesma impressão que você, Vanessa, atualmente. Acho que é um momento de ar fresco, né? Tem a Vera Iaconelli, que escreve na Folha, a Tati Bernardi, que fala bastante. Eu sempre tive também uma inquietação ou uma percepção, não sei se vocês concordam, que os psicanalistas lacanianos, eles sempre foram mais lá para fora. Psicanalistas lacanianos são aqueles que seguem uma corrente de pensamento proposta por Jacques Lacan, psicanalista francês que viveu entre 1900 e 1981 e avançou com o pensamento do Freud, incluindo estudos sobre a linguagem. Os seminários do Lacan são conhecidos por serem de difícil entendimento. Vários lá fora. Eu tenho a impressão que tem mais lacanianos presentes na saúde pública, nos CAPs, na universidade, falando em jornal, em podcast, escrevendo em revistas, etc. E, particularmente, da onde a gente veio, porque eu, o Pedro e a Vanessa, nós fazemos parte da mesma sociedade, que é uma instituição de psicanálise em São Paulo, isso acontece menos. Não sei se vocês têm essa mesma impressão. E a gente até podia conversar do porquê disso, que eu acho que não é banal e não é trivial que o psicanalista às vezes se constranja de falar. Porque eu acho que tem um cuidado que seja necessário para se fazer isso, para não falar grandes bobagens, não fazer aquela psicanálise selvagem, mas, do meu ponto de vista, acaba acontecendo uma exclusão radical demais, em que a gente, às vezes, não contribui. Eu acho que tem um esforço de abertura, assim, a partir de quando começa a procura de formação mais ou menos da nossa idade, da nossa geração lá dentro do Instituto. Para contar para você que está ouvindo, nós 3, 40 anos, mais ou menos. Por aí? Sim. Por aí? Sim. Quase. Não somos mais tão jovens, mas também a gente já consegue, né? Ou
ouvir podcast e tal. Nós somos millennials. Sim. Nós conhecemos aquele barulho. Se der pra pôr na edição, barulho da internet. Se você souber... Discada. Internet de escada. Se você souber o que é internet de escada, então nós somos aí da mesma geração. Se você não souber, tudo bem, legal. A gente já consegue até usar o Instagram. Mas esse E a gente consegue conversar com você. Mas esse barulho, eu acho que ele marca uma geração. Se você conhece esse barulho, é alguma coisa que te põe à parte em termos de idade, né? Mas olha só, lembrei de uma questão agora do que a gente está falando da psicanálise ficar excluída do mundo. Eu tenho uma amiga aí da nossa cidade tem uma filha pequena e a filha estava em análise. E aí começou a pandemia, a analista da filha dela não passou o WhatsApp. Tipo, não tinha mais como conversar. Ela só tinha o telefone do consultório, uma pessoa mais velha, né? Então, essas são questões que a gente está aqui para pensar. O quanto que a psicanálise pode estar lá fora, usando das coisas da tecnologia, sem se tornar outra coisa, ou perder a sua característica talvez principal, né? Eu vou emendar essa história que você contou, Marielle, uma outra que eu ouvi de colegas que trabalham num CAPS. CAPS é Centro de Atenção Psicossocial. Psicossocial. É o dispositivo do SUS que atende os pacientes psiquiátricos. É o posto de saúde psi do SUS. E eram colegas, assim, analistas que trabalhavam lá, mas estava havendo um desmonte desse serviço público pelas políticas, pelas tensões, disputas, etc. A parede tinha se quebrado dos consultórios por falta de cuidado, manutenção. Quebrado de verdade, literalmente. Não é simbólico. Ah, tá. Assim, quebrado no tijolo, no reboco, quebrado com um furo. A gente está falando de furos simbólicos de abertura. Aqui é um furo de negligência pública com instrumento de saúde. E isso vazava o sigilo, assim, da sala de análise. E a maneira que essa colega encontrou de atender essa paciente dela, que era uma adolescente, foi através de mensagens de WhatsApp. Então, elas criaram um grupo em que entravam as duas, o grupo chamava sessões, ou análise, ou terapia, não lembro. Mas era por ali que elas se comunicavam, reparando, então, contornando esse furo, assim. Então, você vê como é o mesmo instrumento em questão, o WhatsApp, mas um interpretado como resistência e do outro lado você acha assim... Como uma oportunidade. Uma única oportunidade de acesso. Então, antes da pandemia, a Associação Internacional de Psicanálise estava lançando uma pesquisa para pensar se seria possível fazer análise online, né? E não houve uma conclusão. Antes disso, começou a pandemia. E aí não precisou perguntar mais pra ninguém. Não precisou perguntar, a psicanálise teve que se adaptar à realidade, né? Isso hoje em dia está estabelecido, tem que ser pensado, tem que ser estudado, visto quais são os limites desse tipo de trabalho, mas democratizou em muitos aspectos, né? A possibilidade de alguém fazer análise aumentou. Eu pensei agora que talvez a gente esteja aqui hoje também por causa da pandemia, porque a pandemia trouxe para todo mundo uma experiência de menos conservadorismo, menos em que esses muros, eles estavam mais fechadinhos e de repente eles caíram. Você contou da história da paciente que fez análise por WhatsApp, por texto. Eu lembrei de um colega que, todo mundo com a pandemia foi para as análises da onde estava, seja em casa, tinha gente que fazia do carro. E tinha um colega meu que o paciente era adolescente e se sentia muito desconfortável em fazer as sessões dentro de casa, porque os pais estavam lá. Todo mundo isolado, fechado, ele achava que os pais iam ouvir. E aí eles faziam a sessão em inglês. Eu fico sempre pensando nessa historinha como uma metáfora de que podem haver novas linguagens, que a gente consiga fazer o nosso trabalho. Porque eu acho que houveram, né? Não sei se vocês sentiram quando voltaram para o consultório. A minha impressão foi de falar, nossa, que descanso, né? Tem mais coisa com que a gente pode trabalhar, o corpo presente. Mas eu acredito que a análise remota é um dispositivo que a gente ganhou para sempre. Vocês concordam com isso? Eu acho que sim, que permite novas formas de bloqueios e de defesas, de resistências. Como permite novas formas também de encontros, de traduções, de aberturas. Então não parece bom ou mal em si, parece a maneira que o tecido cultural está dando pra gente um novo pano, e desse novo pano se cosem novas costuras, assim.
Isso é legal que você falou, Pedro. Eu tinha a impressão, com alguns pacientes na pandemia, em que eu ficava mais corajosa de falar algumas coisas. O corpo não estando presente dava uma certa não resistência a algumas coisas. E às vezes com outros trabalhos, com outras pessoas, era o contrário. A impressão de que a pessoa não estando presente tinha um distanciamento, né? Um resfriamento ali daquele vínculo, daquele contato. Eu acho que talvez pensando isso que aconteceu de ter que começar a ter muita coisa online, desorganizou e desestruturou um pouco as relações de poder. O que é interessante porque dá para retomar de outras formas, dá para fazer novas configurações, né? Você está falando de poder dentro da psicanálise? Dentro em da todos análise? os sentidos. Os jovens sabem mais do que os pais. Uhum. Os pacientes analisandos talvez dominem mais o setting, né? O ambiente, o novo ambiente, do que os analistas. Então, as relações se reconfiguraram de alguma maneira. E eu acho isso que tem ganhos interessantes, tem questões para pensar, porque a assimetria se reorganizou, ela se mantém de alguma maneira, ou seja, a linguagem e o meio utilizado influencia na forma de poder, né? O que vocês acham? É legal essa ideia, porque aí o paciente ouvia o nosso cachorro latindo, o barulho da nossa casa, né? Às vezes você estava num lugar, o paciente falava, você está no seu quarto, hoje você está em outro lugar. Então, até esse formato de muita segurança e de um amparo que nos protegia e que nos escondia, para o bem e para o mal, né? Porque tem uma função técnica e o analista ficar nesse lugar um pouco mais neutro, isso está se refazendo, né? A gente vai ter que pensar outras coisas a partir disso. Pra mim vem com uma sensação, assim, também de todo esse mundo que tá lá fora. Tem uma tirinha do Calvin e do Haroldo. Eu acho que a última tirinha que o Bill Eisner fez foi assim, caiu uma nevasca sobre a cidade em que eles estão. O Calvin é esse menino, né? Acho que de 5, 6 anos, ele tem esse tigre imaginário que ganha vida dentro da imaginação que ele tem e é o melhor amigo dele, é o amigo imaginário de todas as aventuras, assim, do Calvin. A última tirinha de todas que encerra a série de anos. Caiu uma nevasca muito forte pela noite e os dois saem para brincar pela manhã. E eles falam assim, olha, dá uma olhada, todas as marcas que estavam aqui na montanha ou aqui no jardim desapareceram. A gente tem toda essa superfície agora para explorar. É como se fosse uma folha em branco, onde você pode começar algo assim pela primeira vez. Foi tudo renovado. Renovado. Eu acho que a gente não está inventando assim nada, não está inventando a roda. Mas é uma situação, pelo menos para mim, eu falo do ponto de vista pessoal, acho que talvez outros colegas se sintam mais angustiados ou ameaçados. Para mim, funciona como convite um pouco a aventuras, mas uma aventura também amarrada na nossa formação, nos princípios, na tradição, mas convida a uma inventividade, assim, de você se arriscar um pouco mais, sei lá, o paciente fala, olha, eu tô com a pandemia aqui, eu tenho que deixar meus filhos lá, então o que eu conseguiria é começar a fazer uma sessão no carro, e daí eu chego aí e continuo a sessão no divã, pode ser? Eu acho que antes a gente ficava mais retraído, assim, em termos de pensar assim, não, isso não vai ser psicanálise, isso é resistência, não é assim que se faz, esse não é o jeito certo de se fazer. Acho que vem angústias, assim, superegóicas pra gente significa morais e do que é certo, do que é errado, se eu tô desviando, se eu tô dentro dos trilhos permitidos, né? Hoje parece mais possível, eu falo assim, tá tudo de cabeça para baixo, aí vamos fazer o que vamos e vamos ver. Essa é a sua intuição? Vamos atrás da sua intuição, se ela se provar alguma coisa que é para boicotar inconscientemente o que a gente está fazendo, eu vou tentar te dizer, se for um novo jeito de fazer análise que eu não conheço, eu aprendo, você aprende, a gente sai beneficiado, mas a gente vai ter que aguentar um sentimento de ignorância e de não saber bem o que a gente está fazendo. Vamos juntos, né? Não sou eu que estou te conduzindo, vamos juntos e a gente vai usar a tradição e o conhecimento que está à disposição para... Isso que você falou, Vanessa, de ter abalado as estruturas de poder... É muito bonito isso, porque eu tenho essa mesma impressão, porque de alguma forma, quando você estava aguardando o seu paciente no seu consultório, tinha um controle muito maior que ficava na sua mão, né? E agora, com essa situação da pandemia, isso ficou muito mais distribuído de alguma forma, né? Eu lembro uma sessão que foi importante para mim, da minha análise que eu estava fazendo, eu não queria perder a sessão, e eu atendi e falei para minha analista, eu tô na estrada, que eu tive uma consulta médica, não ia conseguir fazer, ela falou... E aí eu quis dizer para ela que eu queria fazer dirigindo.
Aí ela falou, eu acho que assim pode ser um pouco perigoso, você não tem onde parar? Aí eu parei no estacionamento de um posto e fiz análise ali do carro e funcionou super legal. E foi essa possibilidade dela me ajudar a cuidar de um momento e foi uma sessão bastante importante, tinham acontecido coisas difíceis naquela semana. Mas foi isso, foi possível fazer ali no carro, no estacionamento e eu acho que a gente está aqui tentando pensar essas outras possibilidades, né? Quando você fala, Pedro, de um lugar em branco, eu dancei muito tempo. Antes, quando eu era mais nova, eu falava que eu tinha dançado a vida inteira, agora já não é mais a vida inteira, é só uma parte dela. Eu fiz balé, fiz sapatear, eu fiz uma formação de bailarina com todas as coisas, assim. Você tem aquele pé de bailarina? Todo mundo... Não tenho, ainda bem. Mas eu fiz balé, fiz flamenco, sapateado, um monte de coisa. E aí, eu tenho a impressão, o balé é uma coisa muito chata de se fazer no dia a dia, porque tem aquelas zilhões de horas de barra em que você fica só ensaiando o fundamento, né? Para depois você conseguir dançar. Eu tenho a impressão que a possibilidade de dançar com uma certa liberdade depende de uma estrutura técnica que já está um pouco mais consolidada. Porque senão você pode fazer ou muita bobagem ou ficar inseguro, né? Com medo. E eu acho que tem uma questão, não sei se vocês concordam, que muitas vezes... A gente, para quem está nos ouvindo, a gente pensou em falar uma coisa e a gente está falando completamente outra. Mas eu acho que faz sentido, porque a gente vai vendo como num encontro de análise, quando um paciente entra... Eu gosto muito de uma imagem que o Leopoldo Nozé, que é um colega nosso, da nossa sociedade, ele fala que uma sessão de análise é igual entrar no elevador com alguém. Você nunca sabe o que vai ser e sempre tem um constrangimento, uma sensação de que você não sabe se você fala, se você olha, se você não olha. Então, mas aí alguma coisa sai dali. E eu tenho a impressão que é isso que está acontecendo. A gente está aqui falando sobre como que é a psicanálise na pandemia, pós-pandemia. O que aconteceu no nosso consultório e provavelmente deve ter muita gente que está aí se identificando com isso, até porque eu acho que na pandemia teve uma procura por análise, por terapia muito maior, né? Vocês têm essa impressão também? Sim, e isso de atender pessoas que eu nunca vi, né, e que estão comigo há bastante tempo, é uma experiência incrível, porque eu nunca vi essas pessoas pessoalmente e continuo atendendo e elas dizem que estão se beneficiando, eu acredito, né? E para mim é muito rico poder ter essa possibilidade. Eu acho que democratiza realmente. Apesar de que a gente vai trazer questões, né, sobre esse elitismo, talvez, que é uma crítica que se tem à psicanálise, que o Pedro estava trazendo a questão financeira, né, um dos tópicos. E mesmo assim... Você poder atender alguém longe, você poder conversar com alguém. Uma pessoa que talvez não tivesse acesso a um analista, por exemplo, na cidade dela. Porque a gente tem que entender que o Brasil não é São Paulo, né? Ah, não. Existe vida depois da marginal, Pedro, não sei. Depois da marginal. Vida inteligente. Aliás, existe. Isso é uma questão, porque eu, por exemplo, viajei durante 6 anos. Nossa, isso é uma coisa que eu pensava. Depois da pandemia, você não falou, meu Deus, o que eu fazia da minha vida? Azar que eu tive. Não, olha só, teve um dia que eu tava na pandemia e eu falei, meu Deus. Eu lembro, para quem tá nos ouvindo, eu moro em Campinas, que é uma cidade no interior de São Paulo, 90 quilômetros de São Paulo. 90 quilômetros é pouco, a estrada é ótima, você vai rapidinho. Quando você chega na marginal, você para sempre, pelo menos pré-pandemia, pré-Uber. Tem isso também. Eu ia para São Paulo também 5 anos antes de existir o Waze. Quer dizer que todo mundo só pegava a Rebouças. Então, eu lembro que eu tinha análise às 9h30 na segunda, eu saía de casa antes das 6 e às vezes eu não chegava na hora. Eu demorava mais de 3 horas de viagem. E aí eu pensei, meu Deus, por que isso, né? E o mais interessante é que o dispositivo tecnológico já existia. Porque existe faz tempo, Skype e outras possibilidades, mas não existia dentro a possibilidade de fazer isso, né? Eu acho que é de 2009, se eu não me engano. Mas o Skype já é bem mais antigo, né? Que já tinha. Existia suporte técnico do ponto de vista da tecnologia para se fazer uma análise à distância, se você estivesse em outro lugar. E tinha gente que já fazia.
com pacientes que tinham mudado de país, por exemplo. Mas, né, tinha todo um enrijecimento que talvez impedia essa possibilidade antes. Eu acho bastante compreensível que as instituições psicanalíticas sejam tradicionais e prezem por uma solidez mesmo, né? Que vá, antes de adotar algo, vá entendendo do que se trata. A pandemia pegou todo mundo de surpresa mesmo. Não foi só a psicanálise que teve que se adaptar, né? Sim. O sistema bancário, a educação, as compras online, tudo, né? Mas vocês têm alguma história legal para contar de paciente na pandemia que vocês viram só, seja só por voz ou só por vídeo, e depois a pessoa veio e alguma coisa mudou no corpo a corpo da clínica? Tem umas histórias curiosas, assim, não tanto no detalhe, mas de fazer 1 ou 2 entrevistas com alguém lá em 2020, quando começa tudo, né? Março, abril, maio, os primeiros meses mesmo de pandemia. E vi, assim, um outro paciente 1 ou 2 vezes na entrevista, a pessoa rapidamente pediu para a gente desligar o vídeo, porque já era habituada a fazer sessões no divã, por exemplo. Então tem pessoas que eu atendo assim há 2 anos e meio sem olhar mais, sem a parte do vídeo, e eu não sei visualmente quem são. Se a gente se cruzar na rua, provavelmente eu não saberia dizer assim se é meu paciente ou não, né? Então eu tenho vagas lembranças da fisionomia, mas não sei exatamente. Você só vê a fotinho no WhatsApp? E não tem foto no WhatsApp. Porque tem pessoas que gostam de pôr a própria foto no WhatsApp, tem pessoas que não. Colocar outra coisa. Você não sabe nem se essa pessoa existe, Pedro. Nossa, que paranoico. São vocês, para mim são vocês, né? E as análises de vocês? Vocês acharam que tudo bem fazer online? Como foi isso? Eu acho que essa é uma questão, porque eu acho que a gente se formou prioritariamente com a presença corporal. Então a gente vem assim de uma alfabetização, de uma gramática de análise que é toda corporificada na mesma sala. E agora a gente está se propondo atender pacientes que começam a fazer, às vezes, o primeiro atendimento, a primeira análise, já a partir do virtual. E a gente não tem muito essa experiência de memória comparativa, né? Eu não sei, eu tenho achado importante para a gente, mesmo se for possível a opção presencial, tentar fazer algumas por telefone ou por vídeo, para ver como é que você se sente sendo um paciente de análise online, para você poder ganhar algum tipo de conhecimento próprio e se apropriando de impressões, ideias, para que isso forme um lugar que ressoe com o paciente que está sendo atendido por você em outro ambiente, né? Então eu já tentei fazer uma outra sessão online. Você como paciente, sua análise. Minha análise pessoal, que é bem perto do meu consultório, então eu sempre fui presencialmente. Mas mesmo na pandemia, você foi? Mesmo na pandemia, essa é uma questão também, né? Que lá no começo, ninguém sabia o que fazer, como fazer. Começaram a sair as normas, assim, sanitárias, só depois que a gente já estava lá no meio. Então a gente foi tentando ter uma observância a certos preceitos sanitários, de bom senso, também a distância, as janelas, o álcool. Então acho que uma outra semana que meu analista parou, assim, fechou as portas, grande parte disso tudo eu pude continuar indo presencialmente, o que foi um privilégio também, eu acho. Agradeço a ele também por ter essa liberdade com ele mesmo, de se dispor a isso. Mas depois eu comecei a tentar fazer sessão online, eu vejo que eu encontro novas formas de resistência minha comigo mesmo. Por exemplo, eu ficar abrindo sites e vendo qualquer coisa no celular enquanto você fala. É muito curioso, até um certo ponto faz parte da associação livre, quase, eu sinto, assim. Você vai indo mas a partir de tal ponto, parece que você já está se desviando, não deixando indo para outro lugar. Alguma coisa, né? Eu fiz minha análise pessoal na pandemia, eu fiz 1 ano e meio, mais ou menos, online. Eu acho que tem uma diferença quando a gente conhecia o nosso analista ou o nosso paciente fisicamente antes e a gente foi para o formato online do paciente que ficou só online. Tenho a impressão que tem essa diferença, quando teve em algum momento o corpo. Então, como eu fazia análise presencial, depois fui para o online, eu achei que o trabalho foi bastante possível, mas eu tinha uns sonhos estranhos da minha analista entrando no meu quarto. Porque tem essa invasão diferente, né? Eu sempre fazia análise deitada na cama. Então, ela via meu quarto. Isso era uma sensação que, ao mesmo tempo, eu tinha a impressão que eu falava mais coisas, né? Era em prol dessa não resistência, que eu não sei se é necessariamente boa ou não,
Mas, do meu ponto de vista, pra mim, na pandemia, como acho que foi pra muita gente, eu gostei da ideia de não ter que pegar trânsito, estacionar o carro, ou pra pegar Uber, etc e tal, né? Mas, ao mesmo tempo, muita gente falava isso dos nossos pacientes, não sei se os seus falavam, como era isso, como ficou estranho essa experiência do tempo na pandemia? Porque você estava com seus filhos, você estava trabalhando, você estava fazendo qualquer coisa, aí você fechava a porta e estava na sua sessão de análise. Não tinha tempo. O tempo e o espaço, eles ficaram todos grudados e comprimidos, né? Tem muita gente que fala assim, eu gosto de vir ao consultório porque eu vou pensando e eu volto pensando. E tem a sala de espera, e isso funciona também a favor de uma certa elaboração. Eu sempre viajei para fazer análise, eu nunca fiz na minha cidade. Então, eu tinha esse tempo da viagem, né, que era altamente produtivo. Então, era uma dedicação à análise, porque tinha ida, volta várias vezes, né? Mas durante a pandemia eu já tinha encerrado essa análise. Comecei uma análise online que eu nunca vi esse analista. Fiquei um período, não me adaptei muito. Agora, novamente, faço uma análise e nunca vi a minha analista, pessoalmente. Então, eu tô vivendo isso, né? E ela existe mesmo. Ela não tá só na sua cabeça, você tem certeza? Não, ela existe, ela tá sendo maravilhosa. Só que assim, eu já briguei com ela, porque ela não me entende, já tive várias crises. Eu acho que se fosse presencial, eu me sentiria mais constrangida. Mais confortável. Confortável. Eu teria talvez brigado, eu imagino. As minhas brigas específicas, eu acho que foram por não sentir totalmente a presença dela. Mas uma coisa, né, resistências, essas questões que a gente está conversando aqui. E agora tá indo e tá sendo muito produtivo. Depois que eu dei conta de esperar um pouco. Pedro, conta brigas que você já teve com o seu analista. Nossa Senhora. Você já teve brigas com o seu analista? Quanto tempo a gente tem? Pode ser podcast de 10 horas, assim, pode ficar bem... Uma temporada sobre brigas com o analista. Nossa, esse é um bom mini quadro pra gente, viu, Maria? Já é uma boa ideia. Bem no começo da análise, eu lembro que eu tinha essa ideia persistente de que ele me achava desinteressante. Então, não só eu pensava e sentia isso, como eu armava arapucas dentro da sessão. Então, eu tava lá deitado, deixando algum assunto ser falado de forma bem calma, pra todo mundo ficar relaxado. De repente, eu virava, assim, levantava do divã pra ver, assim, se ele tava dormindo mesmo ou não. E ele se espantava, assim, ele tava bem acordado e perguntava o que aconteceu, assim, comigo. Mas nisso entra também um pouco de uma rinite que ele tem, que às vezes ele respira com dificuldade. E você acha que ele tá dormindo? E daí faz Isso servia de resto diurno perfeito pra que se atualizasse a sua a fantasia imaginária. E aí você ficava inventando histórias incríveis pra ele gostar de você, assim? Não, eu ia pra coisa hostil mesmo, assim, sabe? Eu entrava em rota de colisão, começava a me dar um cansaço enorme, e até um tanto eu brigava, e depois começava a me dar um sono, eu dormia, assim. No começo da minha análise, eu dormia longamente, às vezes, sessão, tinha um sonho, eu acordava, falava daquilo. O sono mais caro do mundo. É verdade. Mas era muito inusitado, né? Eu achava que eu tinha dormido mal, a gente começa a se dar essas desculpas, né? Então muda o horário de sessão pra ver. Então acabei de dormir, tô bem descansado, mesmo sono. Mas já tem uns buracos, assim, de análise que foram bem, bem ruins, difíceis, mas fáceis também, né? Para você que nos ouve, quem faz formação em psicanálise, pelo menos a nossa formação que a gente fez, era exigido de nós 4 sessões por semana. Isso pode parecer muito estranho para algumas pessoas e até pra gente também. Se a gente podia falar sobre o que é essa experiência de 4 sessões por semana. Pra mim continua sendo bem esquisito. Você faz 4 ainda, Pedro? Eu faço 2 ou 3 hoje em dia. Eu acho que a gente vive com o cabelo despenteado na nuca, assim. A gente tá sempre deitado em algum divã falando alguma coisa, né? Uma das experiências que eu sinto mais saudade do meu analista de data já faleceu, então eu morro de saudades dele. Foi um dia que eu briguei com ele e fui embora. Levantei da sessão, fui embora, ele foi atrás de mim até a porta e falou: Vanessa, volte aqui! Nossa! Meu Deus, eu morro de saudade de alguém falar: Vanessa, volte aqui!
Foi incrível. Eu tenho uma história exatamente contrária, porque eu também viajava, também ia para São Paulo fazer análise, então eu fazia análise condensada, eu fazia 2 sessões num dia e 2 no outro. Então era muito pertinho, e na 4ª sessão eu ia cedo, aí saía, tomava um café e voltava. Aí às vezes minha analista falava assim, você acha que faz sentido você estar aqui agora? Porque não fazia nenhum na minha cabeça, mas eu acho que a ideia dela era interpretar a minha boa alunice, sabe? Eu fazia o que eu tinha que fazer. Caxias. A Caxias, né? A nerd, a aluna, não, eu tô fazendo o que eu preciso fazer. E ela falava, mas você quer ficar aqui? Eu só ficava assim, enrolando, não tinha mais o que falar. Eu falava do café da padaria. Porque era uma sensação de esvaziamento mesmo, na 4ª. Ela não era distribuída ao longo da semana. Então, realmente ali eu sentia que não tinha mais. Eu tinha que caçar coisas, sabe? Às vezes isso era potente, no sentido de que surgia coisas ali fora daquela superfície da semana. Mas às vezes ela me mandava embora. E às vezes eu ia embora também. Eu estava aqui pensando o que a gente está dizendo, né? Que a gente falou sobre atendimento agora no mundo pandêmico e digital, e que a gente enveredou a dizer sobre as nossas experiências, dúvidas, angústias e análises também, né? E eu vou aproveitar aqui o nosso editor / diretor, o Duca, que deu uma dica de que ouvir isso, escutar a gente falar isso, mostra que nós somos pessoas normais, assim, ou melhor, refaz o estatuto de normalidade para incluir o que prioritariamente era chamado de anormalidade, vai. Eu acho que isso é muito útil também, no sentido em que, na nossa linguagem, desidealiza o analista. Eu acho que existe uma forte tendência que sempre aparece em consultório ou na cultura popular de considerar o psi como aquele que tá de fora. Que se superou. Uhum. Que se elevou tanto assim no seu tratamento. Que tá pronto. Que se emancipou da sua condição humana, assim, da sua condição humana de estar sempre com o pé meio chafurdando na lama ou pisando na jaca. Então, se eu fizer muitos anos de análise, se eu acertar minha medicação ou diagnóstico, e se eu contar todos os meus sonhos e me analisar por completo, eu me emancipo, eu sou promovido a uma nova espécie, assim, que é iluminada e detentor de saber, poder e de saúde, que não padece mais, assim, de mal-estar ou de sofrimento, né? Então... E estamos aqui nós 3 para contar para vocês que isso é só uma fantasia muito gostosa de ter, mas que ela não existe. Pois é. Seria ótimo, eu tenho também, mas nunca se comprovou. Se comprovar, eu venho aqui no podcast e falo depois para todo mundo. Aonde é esse outro plano? Como ele é? Se ele é lindo, se ele é livre de conflito e de angústia. Isso. Parece esses filmes em que tem vários roteiros assim. A pessoa está transportando uma droga como mula, e dessa droga abre lá dentro do organismo, e isso abre o potencial do cérebro, que é de 10% para 100%, e a pessoa se torna, assim, alguém brilhante, de muito sucesso. Uma espécie de X-Men. X-Men, uma coisa meio X-Men. Então, e a psicanálise não é isso? Não é isso, mas a psicanálise estuda essas fantasias narcísicas. Sim. A gente pode voltar a elas depois, porque elas são muito frequentes e regulam boa parte do nosso mundo contemporâneo, né? É que eu acho que muitas vezes essa fantasia que se coloca sobre o analista, que o paciente nos acredita superior ou livre de qualquer angústia, é uma ideia de que, não, eu vou chegar lá, né? Tem esse lugar, e esse lugar, se eu me esforçar, ou se eu arrumar a medicação, tomar, etc., e na análise direitinho, isso vai acontecer. E não vai, estamos aqui só para pensar sobre essas fantasias. Eu acho que a gente está falando do lá fora, do nosso divã, assim, lá fora, falando do lá dentro. Mas também esse tema, tanto de deslocar o lugar, de poder falar das nossas experiências de análise para um público maior, mas também do tema da análise em tempos de pandemia e do digital, eu acho que isso toca também em alguma coisa que é do nosso nome do lá fora, porque isso é o novo, é o específico do hoje, que já pode ter tido semelhança com alguma coisa no passado. Eu acho que existem singularidades que estão acontecendo no mundo que a gente vive hoje, né? Assim como o digital, assim como... A gente vai falar depois, mudanças no estatuto do apaixonamento, do sujeito neoliberal, vão ser os próximos episódios assim que a gente quer fazer. Isso faz lembrar, tem um filósofo que chama Giorgio Agamben, ele é italiano, e ele tem um texto no qual ele vai tentar discriminar o que significa ser contemporâneo. E a maneira dele, pelo caminho que ele faz, ele fala assim, que ser contemporâneo é você estar no escuro. Porque aquilo que é o mais recente, aquilo que é o específico de cada época, chega pra gente não como algo claro e nítido, chega pra gente como uma sombra que nos atinge diretamente. Então, quem quiser pensar na contemporaneidade, precisa acostumar com o escuro.
que pra mim lembra igual você entra num quarto escuro quando você tá na luz, você não enxerga nada. Daí passa mais um tempo, seu olho acostuma e você continua não enxergando nada, assim. Mas esse nada agora tem algumas formas, algumas linhas, alguns borrões, não é tudo o mesmo nada. Tem nadas diferentes agora na sua observação, né? Eu acho que isso pauta bastante o lugar que a gente vai tentar falar nesse podcast, porque a gente vai falar da tradição, acho que vai falar de tudo que veio antes da gente, tentar pelo menos levar isso em conta, mas a gente não vai abrir mão de tentar dizer alguma coisa que chega para nós a respeito dessa sombra. A gente está no pior lugar possível para observar o mundo que a gente vive. Porque o ideal seria assim, todos nós morrermos e depois olhar para o que a gente está vivendo. Tudo ficaria muito mais claro. Mas onde a gente está agora é o pior lugar para se observar, porque é justamente essa coisa contemporânea do escuro do Agamben. Inserido no que está acontecendo. Uma coisa que eu acho que me ajuda muito a pensar nessa ideia do Agamben, que ele fala que para você olhar para o contemporâneo, você tem que ter uma certa exclusão. Tem que ter um certo estrangeirismo. Uma boa ideia para pensar isso é aquilo que você me falou, Pedro, numa mensagem de quando a gente vai viajar para outro lugar, ou uma cidade ou outro país, a gente repara em coisas que a gente nunca repararia no nosso dia a dia. Porque tem algum estranho que você fala, olha, isso é diferente aqui. E eu nunca tinha reparado lá na minha cidade onde eu vivo como que é. Um jeito que eu acho bem interessante de perceber essa ideia do Agamben sobre o contemporâneo é quando a gente olha para fotos antigas. Quando a gente olha para foto de quando a gente é criança, nós todos aqui millennials dos anos 80, é muito evidente como a gente consegue ver a barba do pai, o cabelo, o corte do cabelo, as cores, a decoração da casa, a roupa. A moda é uma coisa muito evidente quando você tá longe. A calça, boca de sino. A calça, o sapato. Agora, quando você tá presente, se a gente olhasse aqui, a gente tá vestido normal. A gente não consegue identificar. A gente fala, normal, não tem nada. Eu não tenho um estilo, eu tô normal. Eu tô normal, né? E é muito engraçado, porque quando você olha pra foto de 20 anos atrás, de 30 ou de 40, você falava, não, eu achava que era normal. Aí você olha e fala, gente, por que as pessoas se vestiam assim na faculdade? Todas as pessoas se vestiam, né, com a mesma roupa. E eu acho legal essa ideia pra pensar o contemporâneo. Como a gente tem dificuldade de ver aquilo que tá se passando e a gente tá inserido nele agora. E nós estamos falando de psicanálise porque esse escuro vale pra tudo, né? Vale pra o que é ser mãe, o que é ser pai, o que é ser um companheiro de alguém numa relação, o que é ser psicanalista, né? Posso fechar? Tem uma piada, assim, que eu acho que resume um pouco isso, que o pássaro... como era? Eu sei piadas fragmentárias, mas... É mais ou menos assim, o peixe olha pro pássaro e fala assim, como é que tá aí fora no ar? Ah, não, desculpa. Você é um ótimo contador de piada, Pedro, igual eu. Eu também sempre conto um final antes. Eu vou simplificar a piada, vai. Um peixe chega pro outro e fala assim, e aí, como é que tá essa água aí hoje? Daí o outro peixe fala assim, que água? Não tem água. Peixe, do que você tá falando? Quem vê água é quem não tá mergulhado na água. E essa é a grande piada. Acho que você tem se divertido muito. Eu vou continuar como psicanalista pra não passar fome. Obrigado. E como ao final de uma sessão, nada resolvido, mas algo conversado. Deixamos questões em aberto, sem a pretensão de colocar ponto final. Te convido a não ter pressa, a sentar no chão com os pensamentos e só brincar com eles. Uma sessão de análise, ou a nossa conversa aqui nesse podcast, me lembra uma parte de um poema do Manuel de Barros. Ele fala assim: a mãe reparou que o menino gostava mais do vazio do que do cheio. Falava que vazios são maiores, até infinitos. Então, estamos no nosso horário. Ficamos por aqui hoje. Até semana que vem.